Cante, ó minha alma, cante a Deus por tudo que
sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. Bom dia, quero saudá-los neste dia de Pentecostes, domingo de Pentecostes, 31 de maio, com uma palavra indicada nas senhas diárias como o lema dessa semana. E esta palavra é de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pentecostes costuma ser uma data importante no calendário da igreja, mas a gente não sabe muito bem o que inventar com ele às vezes. É um dia que queremos celebrar de maneira especial a vinda do Espírito Santo prometida pelo Senhor da igreja àqueles que lhe servem, que lhe seguem. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. E ela nos acompanha, porque este mesmo Espírito habita o teu e o meu coração. Esse mesmo Espírito nos une como igreja de Jesus Cristo, ainda que agora estejamos separados por causa dessa condição da pandemia. Então, ali na sua casa, onde você está, aqui onde nós estamos debaixo da ação deste mesmo Espírito Santo de Deus. E por isso esse nosso culto se dá em nome do Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo, e contamos com a sua bênção e agir entre nós. Amém.
Vamos cantar e louvar ao Senhor, que faz parte da nossa adoração a Ele. Queridos, o convite é para que a gente cante juntos. A gente sabe que a distância às vezes atrapalha, de que aquela voz que era a voz da comunidade não está entre nós. Mas eu tenho certeza que você e eu, e todas as pessoas que estão assistindo isso, estão cantando juntos. E de que talvez você que faz parte do grupo de louvor, ou você que vinha frequentemente aqui na Redentor, você gostaria de estar aqui hoje. E a gente quer reforçar que a nossa missão como igreja é servir. E nesse momento servir é ficar em casa. Então se você pode, fique em casa e cante conosco. O Espírito Santo habita onde nós rendemos nossa vida a Deus. Onde 2 ou 3 cantam juntos e adoram o nome de Jesus. Então queremos cantar Hoje é Tempo, reafirmando esse nosso chamado a adorar em comunidade. Cantamos. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem cantar. Vem cantar. Sim, vem louvar. Sim, vem louvar. Meio dos louvores Deus habitar, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem cantar. Sim, vem cantar. Vem louvar. Sim, vem louvar. Vem cantar. Sim, vem cantar. Vem louvar. Sim, vem louvar. Vem cantar. Louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, demanda um coração que quer se render a Ele. Um coração que está disposto a também confessar diante desse mesmo Senhor, a quem louvamos e adoramos, a sua culpa, o pecado. A confissão do pecado não é apenas um aspecto dentro da liturgia do culto, mas ela é essencial. Paulo diz e espera que a gente levante mãos puras em louvor e adoração ao Senhor. E o Senhor conhece o nosso coração. E a gente, para fazer isso, para louvar de todo o coração, também o nosso pecado precisa ser confessado. E nós queremos fazer isso orando juntos. Aí onde você está, traga na presença do Senhor a sua culpa, o seu pecado. O faça confiante, porque Ele promete o seu perdão. Eu oro com todos nós. Querido e amado Senhor, é com muita humildade
e que nós chegamos diante de Ti nesse momento com o coração quebrantado. Porque quando nos encontramos na Tua presença como estamos agora, esta presença santa, pura, maravilhosa, toca o nosso coração. E o que a gente enxerga quando a Tua luz adentra o nosso coração, nem sempre é muito bonito de se ver. Mas nós queremos ousadamente, Senhor, confiados na Tua promessa, confessar-Te o nosso pecado, a nossa culpa, seja nas coisas que falamos que não deveríamos ter dito, nas coisas que fizemos e que eram contrárias à Tua vontade, seja em nossos pensamentos e atitudes que não refletem Teu amor, a Tua graça. Perdoa-nos por amor a Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz. Assim, confiantes nessa Tua preciosa graça, é que nós oramos e Te pedimos. Tenha piedade de nós, Senhor. Amém. Eu queria anunciar a você essa preciosa graça e promessa, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Domingo de Pentecostes, como já falamos, e nós queremos hoje refletir exatamente sobre esse tema. É uma data de grande importância no contexto da vida da igreja. Domingo de Pentecostes. Descida do Espírito Santo. É, em suma, isso que nós celebramos. A promessa do Cristo vivo se cumprindo na vida não só dos seus apóstolos, dos seus discípulos, mas em toda a nossa vida, nas nossas também. E nesse dia ocorre, por assim dizer, o anúncio público do Evangelho de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, quando Pedro procura apresentar a razão de tudo aquilo que as pessoas estão vendo e ouvindo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E Pedro, com coragem e ousadia, toma a palavra e fala do Evangelho para aquela multidão reunida naquele lugar. E mais de 3.000 pessoas renderam a sua vida ao senhorio de Cristo. Essa narrativa nós encontramos em Atos 2 e é relativamente conhecida. Contudo, hoje nós vamos refletir sobre o Pentecostes e vamos fazê-lo conectado com a grande comissão. Na maioria dos evangelhos, o relato da vinda do Espírito está conectado
com a grande comissão. E também não é diferente com o texto indicado para hoje nas senhas diárias, que é o texto de João, capítulo 19, os versos 19 a 23. O capítulo é o 20. E o que eu quero ler com vocês? É curto. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas porque estavam com medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas das mãos e do lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados." Bem, poderíamos dizer que esta narrativa é a versão do evangelista João a respeito da grande comissão. E eu quero destacar aqui apenas 3 afirmações centrais. Afirmações curtas, claras, agudas, precisas. A primeira delas é que Jesus dá aos seus discípulos uma garantia de paz. Jesus lhes assegura paz. Era ao entardecer do terceiro dia depois da sua morte de cruz, e estava anoitecendo, diz o texto. O corpo de Jesus havia desaparecido. As mulheres que foram ao túmulo logo de madrugada para ainda terminar os preparativos do sepultamento, encontraram a pedra removida, o túmulo vazio, mas Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado. E elas voltaram correndo para contar essa maravilhosa novidade aos seus discípulos. Mas eles não acreditaram nas mulheres, diz Lucas 24:11. As palavras delas lhe pareciam loucura. Interessante. Pedro, então, juntamente com outro discípulo, saiu correndo em direção ao túmulo, abaixou-se, viu as faixas de linho, afastou-se e voltou admirado, porque não viu nada, nem ninguém. Diz que voltou admirado, mas não crente, não crédulo, admirado com o que havia acontecido. Bem, aqui estão eles, todos reunidos ao entardecer do domingo de Páscoa. As portas estão trancadas, e muito bem trancadas, porque eles estão com medo dos judeus. E onde impera a dúvida, a descrença, onde impera o medo, ali não tem lugar a fé. O medo, a dúvida, a descrença favorece o medo. Mas medo do que, afinal? Medo de quem? Medo de terem o mesmo destino do Mestre, de serem condenados à morte por serem seus discípulos, seus seguidores. E o medo faz isso mesmo. Ele nos aprisiona, nos paralisa, o medo nos enclausura, o medo nos impede de agir. E é neste ambiente de medo e insegurança que Jesus se apresenta entre os seus discípulos. Jesus aparece entre eles e lhes diz e lhes garante: paz seja com vocês. Ele traz uma certeza de paz. Uma paz que dissipa todo o medo. Uma paz que remove e elimina todo o medo. Repito o final do verso 19. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. A mente e o coração desses discípulos estava atribulado. 1000 coisas, 1000 pensamentos passavam em suas cabeças. Muitas perguntas, poucas respostas. O que vai ser de nós agora? Apostamos tudo nesse homem. Deixamos nossas famílias, nossos barcos, nossas profissões. Ficamos perambulando com ele por 3 anos pelas estradas empoeiradas da Palestina e agora o mataram. O que vai ser de nós? O que nós vamos fazer?
e diante do desconhecido, de uma situação que não dominamos, de uma situação que não controlamos, nosso coração se enche de dúvida e se enche de medo. Assim também diante da pandemia. Até quando vai perdurar isso? Seguimos trancados em nossas casas? Os nossos negócios, os nossos empregos, o nosso sustento? Vamos sobreviver a tudo isso? A economia vai sobreviver? Bem, é também para dentro de tais situações que Jesus nos garante paz. Fique em paz. Não se perturbe, não fique com medo. Confie em mim. Eu estou presente, eu sei de tudo. Eu estou no controle, eu venci a morte, a vida segue. Mas espera aí, só isso? Isso não é um pouco barato demais? Parece um tanto mágico? Não tem outra mensagem? Que garantias terei para poder ficar em paz, de fato e de verdade? Vejam que Jesus não apareceu lá entre eles, simplesmente disse isso, paz seja com vocês. A narrativa segue, leia o verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Por que mostrar as mãos e o lado? Lembrem que eu mencionei anteriormente que os discípulos se encontravam trancados com medo dos judeus, com medo de terem o mesmo destino de Jesus. E agora Jesus aparece. Aparece e lhes anuncia paz. E os seus corações, já perturbados, angustiados, com medo, ficam mais perturbados ainda com esse Jesus que simplesmente aparece entre eles. E assim, inesperadamente, miraculosamente, Jesus se coloca entre eles e a primeira coisa que ele diz, paz seja com vocês. Mas logo em seguida, Jesus já vai mostrando as mãos e o lado. Esta é a nova identidade de Jesus. As mulheres que tinham ido ao túmulo não o reconheceram. Confundiram ele inicialmente com o próprio jardineiro. Se você o tirou daqui, então nos diga onde você o colocou. Os dois discípulos que caminharam até um bom trecho com Jesus ao lado, expondo-lhes as Escrituras, não o reconheceram. Mas Jesus aceitou o convite para adentrar suas casas e lá à mesa, ao partir o pão, eles o reconheceram. Provavelmente viram suas chagas expostas, as feridas em suas mãos, e Jesus desapareceu da sua presença. Sim, o Cristo ressurreto é identificado e reconhecido a partir da sua obra e obra de cruz. Não se trata de um outro Cristo qualquer, não se trata de uma novidade que Deus envia, mas se trata do próprio Senhor Jesus, o mesmo, o Messias, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por sua obra na cruz. Esse Jesus está com as mãos perfuradas, seu lado traspassado, sinais incontestes, sinais claros da sua morte e morte de cruz. Você conhece esse Jesus? Cristo, o Cristo que morreu por você, que te diz, paz seja contigo. Aquiete-se, não sucumba à crise, não tenha medo da morte, da condenação, do juízo, do pecado, da pandemia, da solidão. Eu estou aqui. Vejo você, me preocupo contigo, amo você. Já salvei você da morte e garanto a você paz eterna, paz perfeita. E qual foi a reação dos discípulos? A primeira coisa é que diz o texto aqui, eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Alegria brota em seus corações. Sim, o encontro com Cristo vivo sempre resulta em grande alegria.
como aquelas mulheres que saíram correndo em direção aos demais discípulos para lhes contar a novidade, como aqueles dois a caminho de Emaús que deram meia volta e voltaram 11 quilômetros de volta a Jerusalém para contar-lhes a novidade. O Senhor esteve com a gente, pois trata-se de um encontro gracioso, um encontro salvífico, de um encontro gerador de vida que aniquila todo o medo. Então, em primeiro lugar, vimos que Jesus dá aos seus discípulos uma garantia de paz. Mas em segundo lugar, Jesus também dá aos seus discípulos um modelo de missão. Mais uma vez, ele disse: paz seja com vocês. Ele já tinha dito uma vez, ele repete: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. O modelo da missão de Deus envolve a encarnação. Jesus tornou-se carne, tornou-se gente, adentrou o nosso mundo, revestiu-se da nossa humanidade. Aquele que é 100% Deus, tornou-se 100% homem. E mais, homem de dores, diz Isaías 53, que suportou e carregou as nossas dores, tentado em tudo a nossa semelhança, no entanto, sem pecado. Aí assim, 100% justo, inocente, ele morreu por nós. Morreu a nossa morte, assumiu a nossa culpa, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte porque o salário do pecado é a morte. E ele tomou o nosso pecado sobre si, por isso morreu em nosso lugar. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o entronizou nos céus. Aquele que é o autor da vida, a morte não o pôde reter. Assim como o Pai me enviou, eu os envio, nos diz Jesus agora. Mas envia para onde? Para a África? Para a China? Para a Índia? Não necessariamente, até pode ser. Mas nos envia ao mundo. Nos envia para dentro do nosso contexto, onde nós moramos, residimos, trabalhamos. Na versão de Mateus 28, 18 a 20, onde nós lemos a respeito da grande comissão, Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Então, qual é a missão que o Senhor nos confiou? De sermos pessoas missionais, de entrarmos na realidade do nosso mundo, do nosso contexto, e nele anunciarmos em palavras e atitudes o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Afinal, nós somos o sal da terra. É Jesus que diz isso. Vocês são o sal da terra. Nós somos o sal que deve trazer sabor à vida, mas também o sal que preserva dessa vida ser deteriorar. Vocês são a luz do mundo, diz Jesus, para que a gente não ande em trevas, para que esse mundo perceba a luz de Deus vinda a nós em Cristo. Vocês são o corpo de Cristo nesse mundo, nós somos o corpo de Cristo nesse mundo. Nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus, que deixam sinais desse reino, do governo de Deus sobre nós, ali onde estivermos, pois nós já vivemos debaixo do governo do Senhor. Jesus, ao vir a esse mundo, ao encarnar a nossa realidade, não perdeu a sua identidade. Ele sabia muito bem quem ele era. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 12, 45. João 13 diz que Jesus sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. Ao sermos enviados ao mundo, tal qual Jesus foi enviado a esse mundo, nós não precisamos perder nossa identidade, muito pelo contrário, não devemos perdê-la.
Na sua oração sacerdotal de intercessão por nós, Jesus orou: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tenha medo, como discípulos naquele quarto trancados, de se inserir nesse mundo. Faça a diferença nele. Viva a contracultura cristã, seja a luz do mundo, no mundo que jaz em trevas, seja o sal da terra, no mundo que está em deterioração. Anuncie o Evangelho de Cristo, viva esse Evangelho. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, em primeiro lugar, Jesus nos garante paz. Em segundo lugar, Jesus nos dá um modelo de missão. E ainda rapidamente, em terceiro lugar, ele dá uma promessa, a promessa do Espírito Santo aos seus discípulos. Mais uma vez ele disse, eu repito, verso 21 e 22, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus não nos dá apenas um modelo de missão, ele nos dá também todo o recurso necessário para cumprirmos com a sua missão. Ele nos dá o seu Espírito Santo. Assim como Jesus foi cheio do Espírito Santo no dia do seu batismo por João Batista, ao iniciar o seu ministério entre nós, assim como os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, assim como foi prometido aos que creram na pregação de Pedro, naquele dia lá no Pentecostes, que perguntavam às pessoas angustiadas, irmãos, o que faremos agora? E Pedro é claro ao dizer, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Assim também segue sendo hoje. Jesus mesmo havia prometido e ele é fiel. Eu pedirei ao Pai, diz ele em João 14, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. E não é diferente hoje. Cremos em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e isso é obra do Espírito Santo. Sem Ele nós não creríamos. E esse Espírito habita no coração de todo aquele que crê hoje, no teu coração. E é esse mesmo Espírito Santo de Deus quem convence o mundo e as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Assim, quando os discípulos destrancaram aquela porta e se expuseram ao mundo, eles não foram simplesmente com a cara e a coragem. Eles não foram confiantes em suas capacidades e habilidades. Eles não foram como pessoas que estavam com um discurso na ponta da língua, um discurso pessoal. Eles foram como enviados pelo Senhor no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há missão. Na verdade, sem o Espírito Santo, a missão é impossível. Afinal, é Ele quem nos equipa e empodera para a missão de anunciar, irradiar, viver esse Evangelho de Cristo nesse mundo. E é o próprio Espírito Santo de Deus que hoje nos dá a mesma ousadia e coragem de sairmos dos nossos refúgios. Eu sei que estamos em reclusão, temos que ter criatividade nisso, mas de nos expormos, de nos aproximarmos das pessoas, de olharmos para as pessoas como quem tem compaixão por aquele que não conhece tão grande amor, de nos expormos como servos do Senhor, do Cristo vivo,
a essa cultura na qual nós vivemos em nosso tempo. É bastante comum, aliás, muito mais do que podemos imaginar, que pessoas cometem o pecado, eu chamo de pecado, de esquecermos o Espírito Santo. Ainda bem, por assim dizer, que a gente tem pelo menos o domingo de Pentecostes em nossa agenda, para lembrarmos dele, da sua pessoa, da sua obra. Chamo de pecado porque esquecer o Espírito Santo é exatamente isso, é loucura, é ingratidão absoluta. O Espírito Santo não é um penduricalho na Trindade, não é meramente a terceira pessoa da Trindade descartável, portanto, menos importante. Não, ele simplesmente integra a unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, todos os atributos de Deus, do Deus Trino, são atributos também do Espírito Santo. Assim, ele merece o melhor das nossas mãos, pois ele é essencialmente bom, como o Pai é, como o Filho é. Ele compartilha da tríplice atribuição de santo, santo, santo é o Senhor, como disse Isaías na sua visão, que proclamavam os anjos, os arcanjos, os serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Sendo assim, o Espírito Santo é perfeitamente pureza, verdade, graça. Sua presença é ativa em nossos corações e ela é absolutamente necessária para sermos e fazermos a diferença nesse mundo. É indispensável que andemos debaixo da condução do Espírito Santo de Deus. Deixe-se usar por Ele, deixe-se enviar por Ele e vá ousadamente. Exponha esse Evangelho da graça, esse Evangelho que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a paz de Deus seja também contigo. Amém. Nós também queremos cantar da fidelidade de Deus em meio a uma pandemia, em meio aos nossos medos, como resposta a essa palavra, clamando pela presença do Espírito entre nós e agradecendo pela fidelidade de Deus. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor meu. Teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás.
Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico amor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E agora nós temos o momento do Redentor em Casa, que é a nossa oportunidade de ver um pouco do que Deus tem feito em nosso meio. A gente sabe que os bancos estão vazios, mas ainda assim a igreja continua sendo igreja longe do templo. E esses vídeos você pode mandar para a gente via WhatsApp, postar nas redes sociais. A gente quer ver como você está passando essa pandemia. Vem com a gente. Bom dia, querida comunidade. Hoje é domingo e nós estamos nos reunindo agora online para buscar a presença do Senhor, para cantar louvores, celebrar o nome dEle. E estamos todos nas nossas casas. Gostaríamos tanto de estar na nossa igreja, sentar nos bancos, ver os irmãos, olhar, abraçar e em conjunto cantarmos com comunidade. Como é bom cantar! Como é bom entoarmos louvores quando a igreja se enche com aquele canto que vem do coração. E eu gosto muito, eu acho que todos nós gostamos muito de cantar. E vocês sabem que eu participo do grupo de louvor também, vocês sempre veem lá na frente, né? Mas eu também gostaria de estar hoje junto nesse grupo de louvor para poder estar à frente do canto, né? Nessa celebração, nesse domingo. Mas eu sou do grupo de risco, então eu tive que ficar em casa. Eu vou cantar em casa, que nem vocês, para podermos em conjunto louvar a nosso Deus. E quero te animar, que mesmo que cada um esteja na sua casa, nós estamos juntos escutando o outro, mas o nosso coração está ligado. E acima de tudo, o nosso Senhor, nosso Deus, está escutando o nosso canto, o nosso clamor, a nossa alegria em podermos cantar o nome dEle em alta voz. Então, eu te convido, e eu vou fazer a mesma coisa, de cantarmos em casa, juntos, para rendermos graças ao Senhor. Então, eu mando um abraço grande para cada um de vocês, e o Senhor está conosco. Tchau, tchau. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais esse culto, este tempo de louvar, de adorar, exaltar o nosso Deus, esse Deus que se faz presente em nossa vida por essa presença santa em nosso coração, através do Espírito Santo que habita no coração de todo aquele que crê. Também queremos, ao final desse culto, ainda orar, interceder, clamar ao Senhor. Então convido você aí em sua casa, feche os seus olhos, coloque-se humildemente na presença do Deus vivo, do Deus que, como diz o Salmo 40, que inclina seu ouvido para nós e ouve a nossa oração. Queremos orar. Bondoso e eterno Deus e Pai, muito obrigado que mesmo com a restrição de nós nos encontrarmos presencialmente, podemos celebrar culto ao Senhor em nossas casas, em família, ou mesmo estando sozinho, mas estando, Senhor, conectados como teu povo, a tua igreja, que te busca e te adora em espírito e em verdade, que se dobra diante do Senhor,
que acolhe a Tua palavra como alimento que sustenta, que encaminha para a vida. Obrigado, Senhor, que podemos também trazer diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, que nos preocupa. E são muitas as coisas. Queremos lembrar, Senhor, especialmente daqueles que têm sofrido de uma maneira bem particular, sendo atingidos pela virose ou em outras doenças, como temos pessoas queridas entre nós e nossa comunidade, intercedemos por cada uma delas. Vem Tu não só ser o consolo e o conforto, mas vem Tu, Senhor, estende a Tua mão de graça e poder sobre estas vidas, dentro da Tua vontade, restaurando suas forças, restaurando sua saúde, de maneira que possam, Senhor, jubilar diante de Ti, restaurados, mas também consola aqueles que têm perdido entes queridos, que consola e conforta aqueles que também estão muitas vezes em leito de morte. Senhor, olha com graça, não se distancie delas. A Tua presença santa e poderosa se manifeste, trazendo certeza da Tua paz aos seus corações. Senhor, pedimos por aqueles que precisam tomar decisões no âmbito das várias esferas de governo de nosso país, seja federal, estadual, municipal. São tantas decisões importantes e que implicam na vida e na segurança de pessoas, que implicam na sobrevivência e na continuidade da economia. Senhor, conceda discernimento, conceda sabedoria, mas também conceda, Senhor, a todos nós e a esta nação e a este mundo a oportunidade, diante desta pandemia, de apontar os seus ouvidos e o seu coração para o Senhor, tentando, Senhor, de novo ouvir a Tua voz. Temos visto que muita gente tem voltado a dobrar os seus joelhos. Senhor, acolhe estas orações, toca vidas também com o nosso testemunho, para que pessoas conheçam a Tua salvação que nos preparaste em Cristo Jesus. Sê com Teu povo, mantenha o seu testemunho fiel, mantém-nos na fé, na esperança, no amor. Alimenta-nos diariamente com a Tua palavra, com a Tua presença santa, com a Tua graça preciosa. E tudo mais, amado e eterno Deus, queremos colocar diante de Ti, orando juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, a sua face e te dê a sua paz. Amém. Então, gente, um abençoado domingo ainda a todos vocês, nesse tempo em família, um ótimo almoço para quem o tem à disposição à sua mesa, sinal também do cuidado de Deus na sua vida. Que Deus acompanhe a você na nova semana que se avizinha e que possas também, seja no contexto da tua casa, ou se você é um daqueles que está em atividades essenciais e precisa sair, anda e segue debaixo da graça e do cuidado do Senhor. Um bom dia a todos vocês. Amém.